Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. O coração é a terra fértil, tem que regar para germinar. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Nem Só de Pão, e o tema da nossa gravação de hoje é o papel da mulher no casamento. Meu nome é Jade e tenho 1 ano e 3 meses de casada. Oi, gente, meu nome é Alana. Oi, gente, meu nome é Letícia. E Olá. a gente não é casada. Estamos aqui só de host, casada. fazendo as perguntas para elas. Estou no lugar do Matheus. Então, meu nome é Simone, eu sou a esposa do pastor Robson e é um prazer estar aqui. Sou casada há pouquinho tempo, vou fazer 31 anos, dia 12. Eu sou a Jéssica, sou a esposa do Léo. Estamos casados há 10 meses. 1 ano no papel, fizemos esse mês. E 10 meses no religioso, que é o que conta pra gente. Participei daqui da Juventude da Nova Vida por muito tempo. Atualmente estou como convidada. Atualmente estou congregando em outra igreja, primeira igreja batista em Parque Alvorada, e vim participar desse papo que a gente já tinha combinado algumas vezes, eu e a Alana, e não tinha saído, e hoje finalmente está saindo um papo para falar sobre o casamento e sobre o papel da mulher no casamento. Muito bom. Vamos lá para a primeira pergunta, então, que seria para vocês, né? Como foi entender o que seria realmente a submissão no casamento cristão? Então, submissão, no meu entender, ela faz parte de um governo de Deus, né? Deus estipulou isso. Ele, para se fazer entender através da palavra de Deus, a gente entende Deus, que ele se deixa revelar. E ele mostra bem claro uma hierarquia, né? Ele, com o desejo de colocar novamente, ficar em sintonia com o ser humano, ele fala com Jesus, para Jesus vir e sofrer por nós. E depois, Jesus, representando aqui na Terra, vem o governo do homem. E o governo do homem, ele fica com esse governo através de um casamento, de uma união de um homem e uma mulher. E aí também tem uma hierarquia, mas não quer dizer que essa hierarquia seja omissão, que seja uma mulher ser capacho de alguém. Então, através de uma união de um homem e uma mulher, a gente consegue ver todo o desenho do que Deus traçou para a humanidade. Ele quis se reconciliar com o ser humano e ele deu o que ele tinha de melhor, que era Jesus. E Jesus nos ensina, através dessa união, que é possível um homem e uma mulher, em obediência, ficarem juntos. E essa submissão não é um peso. Essa submissão é para ser incondicionalmente obediente à voz do Criador. A submissão é uma coisa linda. A submissão é proteção. A submissão não tem essa visão que hoje há uma pregação, né, falando que o patriarcado está errado. Nós temos uma visão de pessoas que são de Deus. Então, a palavra de Deus tem um peso para nós, um peso de amor. Ele deu o seu filho, e ele deu esse filho, e Deus obedeceu. Deus, Jesus, obedeceu Deus Pai, e veio aqui no mundo, e foi submisso, e se sujeitou à vontade de Deus Pai. E como eu não posso, como que eu, como esposa, vou querer desobedecer sem a visão de Cristo e com toda essa cultura nossa hoje, é impossível ser uma mulher submissa. Mas olhando para a cruz, olhando para Jesus, colocando o holofote em Cristo, a gente vê que é possível ser obediente. Ser obediente e, através dessa obediência, a gente gozar de todos os benefícios da obediência. Porque, na verdade, a submissão é uma proteção para a mulher. A Bíblia chama a mulher do vaso mais frágil. É uma proteção.
E submissão tem a ver, está na mesma missão que o marido. Meu marido tem uma missão de ser líder da minha família. E ele compartilha. E através disso eu posso exercer um papel de uma posição de influência, mas influência e amor. E aí, quando você fala na hora certa, você vê que você tem aquela influência de uma forma positiva e ali tudo flui melhor, porque é harmonia. Porque você vê Deus no casamento quando você é obediente. Obediente não apenas ao marido, principalmente a Jesus Cristo, porque ele foi obediente. Então você vê nele tudo, vê as escrituras apontam o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, para a mulher poder ser uma mulher submissa, uma mulher que está sobre a mesma missão, uma mulher que demonstra para os seus filhos, para os seus parentes, para quem estiver por perto, que o seu marido é um líder. E ele faz aquilo com maestria, com a ajuda de Deus e com muito amor. O tripé que a Bíblia fala. Fé, esperança e amor. E aí eu abro o leque para vocês. Vocês fiquem à vontade. Eu concordo com que a gente, eternamente tia Simone. Tem idade para ser minha mãe, vai ser a tia Simone. Mesmo que eu já seja uma senhora casada. Concordo com o que a tia Simone falou. Eu acho que para mim foi muito mais fácil, prático e palpável entender a submissão ao marido quando olhei para a submissão a Cristo e a submissão de Cristo, né? Porque Cristo, ele podia não se entregar. Ele tinha o poder para isso, mas ele se submeteu à vontade de Deus Pai. Ele não deixou de ser Deus, não deixou de ser o Criador, né? Mesmo sendo Deus Filho, e ele se submeteu a cumprir aquilo que tinha sido proposto, aquilo que Deus tinha previsto. Então, quando a gente olha para a submissão de Cristo e entende que no casamento está muito mais relacionado a gente com Deus do que com o marido, isso torna o caminho muito mais fácil, mais entendível. Então, quando eu me submeto ao meu marido, eu não estou me submetendo somente ao meu marido. Eu também estou me submetendo àquilo que Deus já determinou. Foi como ela falou, em tudo existe uma hierarquia e a palavra nos mostra que cada um tem o seu papel dentro daquela instituição. Então, eu me submeter ao meu marido, eu estou sendo submissa a ele, mas também a Deus, cumprindo aquilo que ele ordenou. E realmente não é um fardo, não tem que ser um fardo. Não tem que ser como o mundo apresenta, como algo penoso e algo ruim. A submissão, ela não é assim. É literalmente a gente conseguir ajudar, auxiliar, mas sabendo que tem um líder. Eu posso opinar, eu posso agir, mas tem um líder, tem um cabeça. E eu preciso me submeter e reconhecer essa autoridade e esses papéis distintos. Eu acho que quando a gente coloca meio que os pingos nos is e tem Cristo como referência, se torna mais leve e mais belo, porque a submissão ela é bela. É isto. É verdade, muito bonito que vocês falaram. Vamos lá, né? A pergunta é como foi entender o que seria realmente a submissão no casamento cristão? Gente, eu confesso que eu achei que isso nunca seria um problema para mim, até porque na teoria eu nunca achei que eu seria mandada, capacho de homem, nunca achei isso. Até porque se trata da Bíblia, então eu sempre pensei, Deus nunca ia escrever algo ruim pro meu mal. Só que eu acho, na verdade, que há uma dificuldade das mulheres hoje em dia de de, na verdade, aceitar e, sim, entender e compreender a liderança do homem dentro de uma casa. Isso porque hoje as mulheres não querem estar ao lado, e sim acima. Essa historinha de, não, a gente quer lutar do igual para igual, é tudo mentira. É porque elas querem estar acima e mandando. E não entendem a vontade de Deus. E que, a Simone falou muito bem, trata-se
de uma harmonia. E eu achei muito lindo que ela falou que a submissão é o reflexo do governo de Deus no casamento. E é isso, sabe? E assim, quando eu casei, foi ok, assim, de início, mas aí eu acho que entender para mim a submissão foi, de fato, na prática. Eu achava que na teoria era tranquilo, era de boa, mas quando eu me peguei reproduzindo, às vezes, algumas atitudes e alguns comportamentos de querer tomar a frente do meu marido, eu fiquei pensando, não, eu preciso me colocar no meu lugar, né? Eu preciso entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Mas isso também não é anormal, porque às vezes a gente vem de uma família, né? De um contexto, e a gente vai criar a nossa família. E dentro da casa dos meus pais, não que seja errado, cada um tem a sua particularidade, mas o meu pai, ele é muito mais quietinho, mais tímido e na dele. E a minha mãe sempre tomou mais à frente de fazer, de resolver as coisas. Deixa que eu faço. Ela tá errada? Se ele nunca reclamou, nem ela, tudo bem. Mas assim, quando eu fui pro meu contexto com meu marido, né, eu e ele, eu fui entendendo que não era bem assim. Eu não podia reproduzir o que minha mãe fazia, porque aquela era a particularidade dela. E meu marido não era quietinho. Ele era ao contrário do quietinho, né? Então ele, peraí, vamos entender aqui. E assim, gente, entender pra mim a submissão é respeitar, é honrar. E saber que, acima de tudo, o meu marido é um homem de Deus, é um homem que tem intimidade com o Senhor. E se ele tem intimidade com o Senhor, eu tenho que confiar na liderança que foi dada a ele, né? E esse é o plano de Deus. Então, é a harmonia mesmo que vem do Senhor, é o governo que vem dele para o casamento. E estou aprendendo ainda, não sei tudo. Você falou assim, conceituar como eu conceituei é muito bonito. Na prática, tem hora que é duas pessoas que não estão se bicando. Porque você falou muito bem, um contexto social. Eu vim de uma casa que ninguém jantava de noite. O meu esposo, Robson, falou, eu preciso de jantar. E realmente precisa. E aí eu tive que mudar o meu hábito, mesmo na época, recém-casada, trabalhava fora, eu tive que pensar. Né? E eu ficava feliz, vou numa festa, vou trazer uma torta salgada, uma coisa, eu quero comer repolho, eu quero comer feijão, eu quero... Hoje está muito, 30 anos, né? Ele já aceita muito bem, é ele que vai para o lanche agora, mas no começo, trabalhando, estudando, eu tive que mudar essa minha prática e foi assim uma coisa que a gente conseguiu, mas é como você falou, Jade, é uma coisa gradativa e sempre respeitando, assim, o respeito é uma coisa muito linda no casamento, porque você vê, depois de tempos, até vocês já podem ter experimentado assim, já viu o esposo dela me mostrando foto de pratinho que fizeram o jantar juntos, né? Você vê assim, você pensa, que vontade de tomar um sorvete. Daqui a pouco chega o marido com um pote de sorvete. Conexão, tá ligado. Então você vê a pessoa se preocupando. Por quê? Porque você já ofereceu para ele aquele respaldo, aquele carinho, quando vê a pessoa tá fazendo, a influência. A convocação que o Senhor faz é porque ele sabe que vai dar certo. Ele sabe que o casal precisa um do outro. E ele fala, sujeitai-vos mutuamente. Sim. Então, antes de ser esposa do meu marido, eu sou serva do Senhor. Então, a palavra de Deus tem peso. E eu falo para vocês, uma com menos de um ano, chegando a um ano no papel, como ela falou, daqui a pouco um ano com as bênçãos do Senhor. Vocês duas, fui no casamento de vocês, abençoei, mas eu falo para vocês, orem. Oração é tudo, porque a palavra de Deus, ela fala para a gente orar sem cessar, então tem hora que você não vai concordar mesmo com o seu marido, mas eu vou dar um conselho para vocês, se vocês orarem. O Senhor pode mudar a opinião dele, ou o Senhor muda a sua. Aquilo que você achava uma coisa tão difícil, de repente fica, nossa, que bobeira. Uhum. É só uma coisa de... Então, esse negócio de... quando chega na justiça, aí chega que eles falam que quando não se dá, fala que esqueci o termo jurídico agora, que a pessoa vai para a justiça para se separar.
né? E aí eles vão e falando que é uma situação que não... Eu esqueci o termo agora, fugiu. Mas, na verdade, é tudo o orgulho, é falta de amor. Porque se você amar a pessoa, você olhar com o olhar de Deus, e se você não consegue fazer esse olhar, não consegue naturalmente, ore ao Senhor. Eu tenho testemunho pessoal que o Senhor já mudou a minha opinião. Já mudou a opinião no lar. Então, o Senhor pode. Por isso, a importância de... Tem até outras perguntas que falam sobre isso, que você vai falar. Então, eu vou ficar quietinha. Você teve algum tipo de aconselhamento com outras mulheres casadas cristãs antes de se casar? Acha importante que exista esse acompanhamento? Então, o que aconteceu comigo, eu era de uma igreja e eu já participava do círculo de oração. Fazia até a camisetinha com o grupo das irmãs, eu com 20 anos, 21, participava. Alguns conselhos eu tive sim, mas eu via mais era o testemunho. Eu olhava que o lar na minha casa não era legal, né? Meus pais, eles eram separados de corpos e não tinha um casamento. Antigamente se usava muito isso, né? As pessoas ficavam casadas, mas não eram casadas, né? E eu vivi isso. Então eu falei, poxa, eu queria tanto ser feliz nessa área. Então eu comecei a olhar quem era. E eu via que era possível. Então eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero dividir uma vida com uma pessoa, né? E aí eu comecei a ver os testemunhos. Não tive assim... Tive um aconselhamento da irmã Lucídia, algumas irmãs, mas não assim, diretamente ligada a casamento, né? Mas a postura de ser uma moça envolvida com as coisas de Deus. Mas eu acho de extrema importância. Chegamos até a querer marcar alguma coisa, não foi? Mas não deu certo para a gente se encontrar. Mas eu acho muito importante. E eis-me aqui. Se quiser, estou aqui. Porque 30 anos não são 30 dias. Não tenho fórmula mágica. Às vezes, se tiver alguma pergunta que eu não souber, vamos orar. Estou aqui para orar. Porque eu vejo que Deus pode tudo. Eu acho extremamente importante. Na época do noivado, e até um pouco antes disso, que eu brinco que o Léo ele me pediu em casamento antes de me pedir em namoro. Então, eu sempre, até antes mesmo dele, eu sempre fui muito fascinada pela instituição do casamento. Então, eu sempre li a respeito, eu sempre estudei a respeito, eu sempre amei tudo isso. Quando a gente começou a namorar, quando a gente viu que ia casar, a gente procurou fazer curso, estudar, ler livros, estar com outros casais, mas acho que uns 6 meses ou um pouco mais antes do casamento, aí eu falei com ele, falei, olha, a gente precisa arranjar gente para estar junto com a gente, porque uma coisa é você ler, uma coisa é você estudar, é você conhecer o testemunho do outro, e outra coisa é você conviver. É você viver aquilo na prática. Então, eu vinha para a igreja e eu caçava as mais velhas. Eu falava, olha, lá em Tito tá escrito que eu tenho que aprender com as mais velhas. Quando a gente vai sentar e tomar um café? E eu ia atrás das irmãs, eu ia atrás da tia Simone, a gente tentou, remarcou. Eu casei, o nosso café ainda não saiu. Agora ela vai tomar um café na minha casa. Mas eu acho extremamente importante o aconselhamento individual como o casal. Nós como sociedade, a gente aprende muito observando, a gente aprende muito com a convivência. Então, há coisas que são peculiares do homem, há coisas que são peculiares da mulher, mas há coisas que são para o casal. Então, eu acho muito importante que tenha um acompanhamento. Se não há um grupo, porque às vezes as pessoas também ficam esperando que haja um grupo, uma iniciativa, cara, corre atrás, sabe? Procura na igreja um casal que seja experiente, que conheça a palavra, que possa te acompanhar, te aconselhar e te ajudar nesse propósito. E seja cara de pau igual eu fui. Vai atrás do povo e vai na palavra, olha, tá escrito aqui. Vambora, vamos sentar, vamos me ensinar, vamos compartilhar o que você tem para dividir comigo, quais foram as suas dificuldades, porque a gente
pode aprender com os nossos erros, mas a gente também pode aprender com um dos outros. Cara, eu segui por esse caminho. Hoje eu tô bem, mas eu poderia chegar mais, sabe? Ter a experiência que eu tenho hoje sem ter me desgastado tanto. Então, cara, não faz isso aqui não. Ou então, olha, no início vai ser difícil, mas vai dar certo, sabe? Compartilhar experiências e aquilo que a gente já aprendeu. Então, é de suma importância, por favor, procurem casais, estudem juntos. E eu até indiquei esse livro pra Jade. A gente, além dos cafés e reuniões que eu tinha com as irmãs da igreja, a gente passou um tempo estudando e conversando com um casal de amigos que já são casados há 4 anos. Então, eles tinham uma bagagem não muito distante daquilo que a gente estava começando, mas também já tinham um pouco mais de experiência. E aí a gente passou alguns meses, semanalmente, fazendo encontros com os 2 casais e fazendo a leitura de um livro que é o que eu esperava, do Paul Tripp, que ele fala sobre as expectativas fictícias e a realidade do casamento. E eu super recomendo para todo mundo esse livro. Eu não sei se a câmera vai focar, depois a mídia dá um jeito de fazer aparecer. É isto. Super recomendo, tanto para acompanhamento, discipulado, também para quem já está casado. É um livro que as pessoas falam, me empresta. Eu falo, olha, eu descobri que tem livro que a gente não empresta, porque a gente precisa ter para consulta. Para consulta. Eu faço uma vaquinha, a gente dá um de presente, mas é bom você ter. Porque às vezes a gente está passando por uma situação e é completamente diferente quando você pega lá, vai ler um capítulo, caramba, tô pisando na bola com isso aqui. E tipo, hoje eu tenho o livro como uma fonte de consulta, mas foi fruto de um aconselhamento de, cara, tenha pessoas ao seu lado, se respalde na palavra, mas também estude sobre o assunto. E é de suma importância. Procurem pessoas para aconselhar. Ai, gente. Então, o meu contexto foi um pouco diferente porque eu só tive a minha mãe. E graças a Deus porque eu tive minha mãe. Mas até com a minha mãe foi um pouco diferente porque a minha mãe, na verdade, ela não recebeu o aconselhamento da minha avó. Porque a minha avó teve problemas no casamento, né? Situação de traição, aquelas coisas antigas que a gente sempre ouve falar. Então, minha avó teve um casamento muito sofrido com o meu avô. E quando chegou a vez da minha mãe não recebeu aconselhamento nenhum, né? E assim, o meu pai que eu falei pra vocês, ele na verdade é meu padrasto, que ele entrou na nossa vida, eu tinha 6 aninhos de idade. Então assim, fugiu um pouco do padrão de casar, depois ter o filho, aquilo direitinho. Minha mãe passar como foi com a experiência dela, porque foi totalmente atípica. Ela me teve, depois teve minha irmã, e depois teve o Arthur, que é meu irmão mais novinho, com meu padrasto, né? Então assim, ela me deu todo o suporte no período do pré-casamento, sabe? Mas a gente não conseguiu ter a conversa do que seria depois, acreditem. Morando com a minha mãe, a gente não conseguiu ter a conversa de como que é. Porque nem minha mãe talvez teve tanta referência, porque fugiu tanto daquele padrão, trabalhar sozinha, mãe solteira, cuidando de mim, cuidando da minha irmã, e sozinha. Como que ela ia me falar o que é o início de um casamento, sabe? Então, assim, eu passei todo aquele período de pré-casamento, assim, com as emoções à flor da pele, né? Tanta coisa. E eu cheguei, casei, acabou. Vai começar uma nova fase, uma nova etapa. E aí, como que é? Gente, eu sofri sozinha, assim. Primeiro que eu não queria passar pra minha mãe os problemas e questões internos, porque eu fiquei pensando, gente, como é que eu acabei de sair da casa da minha mãe, como é que eu vou falar que eu tô com vontade de voltar, que eu não tô aguentando? Isso é muito novo, isso é estranho pra mim. E assim, foi muito atípico, porque início de casamento, meu marido já desempregado, e eu ficava com medo de pedir ajuda, porque como que eu ia pedir ajuda? Primeiro, o que iam pensar do meu marido? Tipo, na minha cabeça, não era normal um marido casar, estar desempregado, e eu sozinha tentando me virar de todas as formas possíveis. E eu estava sofrendo muito, e eu não sabia o que tinha que fazer, como é que tinha que fazer. E assim, o meu conselheiro foi Jesus, gente. Eu me joguei aos pés do Senhor, mas assim, eu me arrependo de não ter buscado ajuda. Mas eu não sabia como, sabe? Foi um período, assim, muito difícil pra mim. Mas eu acho super necessário que tenha
sim esse aconselhamento, que tenham pessoas próximas a ajudar. Tanto que quando eu vejo até meninas hoje na juventude que estão namorando, né, caminhando para o casamento, pessoas, amigos meus que vão casar, eu faço questão de contar todo o meu testemunho, sabe? Olha, não faz isso, faz isso. E principalmente, acho que falar que não, tudo não são flores, né? As coisas não são perfeitas. Porque não as é. pessoas... não é, gente. É romântico, mas não é. Isso. Tá? Vamos estar Não. esclarecendo algumas coisas aqui. Gente. Talvez chocando algumas pessoas. Exatamente. As recém-casadas falando isso, gente. Exato. Não é só romance. É isso aí. E tá tudo aí, bem. uma coisa que Romance mexia muito hollywoodiano, comigo... né? Exato. Assim, na vida real não é assim. Uma coisa que mexia muito comigo é início de casamento, eu aparecer assim, por exemplo, na igreja, e as pessoas falarem assim, e aí, Jade? Ah, tá em lua de mel, né? E eu, Senhor, eu não tô... Senhor, o que é isso? Será que eu casei errado? O que eu fiz? E, tipo, eu chorando por dentro, que eu não tava sabendo lidar com tantas coisas e tanta responsabilidade, sabe? E o choque da convivência também, que é super normal. E, assim, as pessoas também tratando, e senhoras casadas com anos, gente, elas deveriam saber que não é assim. Por que elas estão falando que é lua de mel, sendo que pra mim não tá sendo? Não tava sofrendo sozinha, né? Então, assim, gente, a primeira coisa que eu falo, assim, pra amigos meus que vão casar, pior que tem gente, assim, que faz super de boa no início, e amém por isso. Mas, gente, tem conflitos, até se ajustar, sabe? Eu gosto muito da metáfora que eu inventei, eu acho que eu inventei, do quadro, né? Por exemplo, você pega um quadro pesado, bonito, às vezes você vê numa sala, na casa de alguém, e aquele quadro, para estar sustentado naquela parede, às vezes só tem um preguinho tão pequenininho, e que ele precisou ser martelado ali para aquele quadro tão bonito ficar ali sustentado por aquele preguinho ali, né? E o casamento é isso, você vai martelando e você vai, parece que aquele prego não encaixa na parede, mas quando encaixa, sustenta um quadro, uma obra tão bonita. E pra mim, eu acho que eu inventei isso, porque eu não li em nenhum lugar, né? Um dia Deus me deu num sonho, aí eu uso essa metáfora pro casamento. Porque é isso, as coisas não são bonitas. E quem olha aquele quadro tão bonito, não olha o que tá por trás. A parede que foi quebrada, né? O preguinho que tá ali até se ajustar. E é isso, sabe? É preciso, sim, a gente ter pessoas que aconselham, ter pessoas perto. E a gente expor, né, também, início de casamento, não sentir vergonha como eu, porque esse foi um erro meu. Eu ficava com vergonha de dizer como que eu tava, de pedir ajuda. Mas é muito importante. E o casamento é maravilhoso, mesmo com suas dificuldades. Eu não passei por essa dificuldade sua, né? Eu casei com estudante, não tinha dinheiro para lanche, para essas coisas, para passeio. Também foi difícil casar com estudante, mas ele falou, olha, eu vou me formar e depois a gente vai ver o seu estudo também. E aí, depois de muitos anos, me formei já com 40 anos. Mas a palavra dele foi mantida, né? Não exerço a profissão, mas me formei. E eu não passei, uma menina nova passar por isso, né? Eu não passei, eu nunca tive vontade de voltar para a beliche que eu dormia. Quando eu cheguei em casa, tudo novinho. Aí eu lembro que uma vez o meu noivo falou assim, meu esposo hoje falou assim, eu não posso casar com você. Ter medo é natural. Isso que eu queria deixar claro. Não sei se ainda vai ter pergunta ou se eu estou pulando aqui. Ter medo é natural. Meu marido... faltando 3 meses para o casamento, eu não posso casar com você porque eu não vou te tirar da sua casa vou te oferecer o quê? Eu falei, gente, ele quer me poupar de uma beliche. Eu não aguento mais ficar no quarto com todo mundo. Eu quero a minha casa para fazer do meu jeito. E quero dar menção aqui para o nome da irmã Cícera, uma irmã de oração. Minha mãe nunca pintou o casamento que ela vivia. Ela nunca colocou desilusão em mim. Tipo, não deu certo comigo, cuidado, contigo vai ser ali na esquina. Não. Ela me colocou, sempre colocou, sempre pregou a fé no meu coração e que eu acreditasse. E foi muito bom. E eu fiz uma história boa sem aquele sofrimento que minha mãe teve. E não passei pelo que você passou. Passei por dinheiro curto, estudante.
Mas também é muito legal você ver que você constrói alguma coisa com uma pessoa, né? Sim. E aí que você vê a submissão, sob a mesma missão, né? Você vê... Eu tenho minha sobrinha, que ela hoje falou sobre submissão comigo no telefone, ela sempre dá palestra, o nome dela é Ana Clara. E ela falou, tia, eu casei com 23 anos porque eu criança, eu soube que você casou com 23 anos. Tia, eu quis casar com os moldes porque você foi exemplo para mim. Então, o casamento da minha mãe não foi perfeito, mas ela cultivou em mim a fé e eu acreditei e eu não vivi aquilo que ela viveu. E ela sempre sorrindo, sorridente, não deixou a tristeza, né? Aqueles pedaços tristes. Então, Senhor, obrigado pela vida da minha mãe, irmã Cissa, uma benção. Isso que eu queria falar o nome dela. Eu vou bagunçar um pouquinho o roteiro aqui, porque você falou de medo, e aí a última pergunta é como lidar, uma pergunta que a gente recebeu, e como lidar com o medo, né, receio, em relação ao casamento, quando a pessoa não tem uma base, uma referência familiar, e como entender o papel bíblico da mulher no casamento, que de certa forma também já respondeu um pouquinho. Sim. Essa frase aí você pode repetir? A primeira? Não, a segunda frase. E como entender o papel bíblico da mulher no casamento. O papel bíblico da mulher é o que eu tenho falado aqui, né? É a obediência incondicional a Cristo, né? Se a pessoa tiver na mente que, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa obediente, tendo como holofote a Cristo, você não vai ter o seu esposo como alvo. Claro que ele é o carinho, o amor da sua vida, né? E eu fico pensando que a pessoa tem que verificar bem isso, essa situação porque eu estava esperando que essa pergunta fosse alguma coisa referente a uma mulher que não casasse com uma pessoa que não fosse crente. Não tem uma coisa assim? Fala. Eu acho que a gente vive o mesmo medo e receio em perspectivas diferentes. Antes do casamento, você tendo uma base ou não, fica muito aquele receio de, caramba, se você tem uma base, se você teve uma boa referência, tipo, bate aquele medo de, caramba, será que eu vou conseguir fazer o mesmo? Será que eu vou conseguir ter o mesmo? Em contrapartida, se você não teve uma boa referência, cara, será que eu vou casar para viver essa mesma coisa? Então, eu acho que o receio, o medo, ele sempre vai existir. E aí é muito de como você lida com isso. Então, a gente tem um espelho. Um espelho não, a gente tem a verdadeira base, que é a palavra. Ela determina como o casamento deve ser. E a gente vive a nossa realidade. E eu acho que a gente não deve se envergonhar nem ter medo disso. Então, se você não tem uma boa referência de um casal, não significa que você não vai conseguir ter um casamento que glorifique a Deus. E se você tem uma boa referência, não se cobre para ser o mesmo, porque você é uma outra pessoa se unindo com uma pessoa completamente diferente, dispostos a fazer isso dar certo. Então, acho que esse medo, esse receio antes, ele acontece, e eu acho que depois acontece ainda mais. Né? A Jade estava comentando de tipo, depois que casou, e as pessoas, ainda tá em fase de lua de mel, isso e aquilo, só que a gente tem os desafios e aí bate aquele medo. Caraca, será que eu tô fazendo certo? Será que eu fiz o certo? Será que era para ter casado agora mesmo? Será que eu escolhi certo? O que eu tô fazendo de errado? Porque parece que é tudo tão lindo, tão maravilhoso. E o casamento realmente, ele é lindo. Mas a gente, acho que romantiza muito ou deturpa a beleza das coisas. A gente tá habituado a enxergar como um relacionamento belo aquilo que o mundo está expondo, seja em novela, série, livro, qualquer coisa. Quando, na verdade, o que é belo é o que a Bíblia nos apresenta. Então, assim, eu acho que o medo, ele vai existir. E aí, como você lida com isso? Se você não tem uma referência familiar dentro da sua própria casa, cara, você tem a maior referência que é Jesus.
Cara, Jéssica, mas como eu vou tornar isso palpável, sabe? Eu olho para a Bíblia, eu olho para Jesus, eu olho para minha casa e eu não vejo a mesma coisa. Tá, então você já tem uma referência do que não fazer, sabe? Se seu pai não respeita e não ama sua mãe como Cristo amou a igreja, você já sabe aquilo que você não deve aceitar. Se a sua mãe não honra e não respeita o seu pai na sua frente, você já sabe como você não tem que agir com o seu esposo. Então, é muito de como você lida com aquilo que você tem. E acredite, o medo, ele sempre vai nos acompanhar. E eu acho que não tem problema até determinado ponto, porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se é aquele sentimento, aquele receio de será que eu tô fazendo a coisa certa, Jesus me ajuda? Ok. Mas se tá passando de leves surtos para muitos surtos, aí eu acho que a gente tem um problema e aí a gente volta muito porque a tia Simone falou, joelho. Vamos orar porque tem alguma coisa, o trem tá saindo um pouco do trilho. Mas eu acho que é muito disso, sabe? E depois que casa também continua tendo medo e receio, só que muda. E aí entra um pouquinho em uma das perguntas que estava aqui, de tipo, como eu vou conciliar tudo? Como eu vou fazer isso dar certo? Como... Será que eu tô fazendo a coisa certa? Tipo, eu chego na igreja e as pessoas falam, nossa, porque tá em paz de lua de mel ainda, uma eterna lua de mel. Eu ficava, gente, o que eu tô fazendo de errado então? Tem a parte fofa, a parte romântica, tipo, você é a dona da sua própria casa, você não tem mais horários. É muito bom você ter a sua própria rotina, você fazer as coisas que você queria, porque além de você estar casado, você também tem um pouco de independência. Mas também tem a parte da responsabilidade. Cada um tem o seu papel. O papel do homem a gente vai deixar para um outro dia os meninos compartilhar, que não é fácil. Mas a gente tem uma casa. E mais do que ter uma casa, a gente tem um marido para cuidar. Um relacionamento para zelar. E é algo que a gente tem que construir. A Jade estava falando, cara, eu percebi que eu estava levando coisas que a minha mãe fazia pro meu casamento. E não dá para você levar e ser uma cópia da sua mãe. Porque você está construindo algo novo. Você está se unindo com uma nova pessoa. E por mais que as pessoas falem isso meio que entre linhas, na prática, não é uma tarefa muito fácil. E aí tá a submissão também. De você entender os limites, de você entender que, cara, você tem a sua personalidade, você tem as suas características, você tem os seus costumes, a cultura que você trouxe da sua casa, mas o outro também tem. Vocês estão fazendo algo juntos e, principalmente, para a glória de Deus. Você tem que fazer isso dar certo. Lá na igreja, a gente tem reunião de casais mensalmente. E aí teve uma reunião que o pastor falou uma coisa e eu fiquei extremamente chocada. Depois eu fui para a Bíblia e fiquei, caramba, ele tá certo. E ele falou, cara, a gente casa errado casando, que a gente tá casando para ser feliz. Em momento nenhum, a palavra te fala que o casamento é para te fazer feliz. O casamento é pra gente devolver glória a Deus. Ser feliz ao lado de uma pessoa que você gosta, admira e tem prazer em estar junto é uma consequência, é uma graça. Mas o casamento não é pra, ai, ele não tá me fazendo feliz, eu tô infeliz, eu vou separar. Ai, meu anjo. Não é assim que funciona. Não é pra isso que a gente casa. Então, quando a gente entende isso, pesa um pouco mais a responsabilidade, mas também dá um norte de pra onde a gente tá indo, sabe? Então, tem um pouco de medo. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou conciliar? Olhe para a palavra. Sim. Olhe para Jesus. Busque conselhos. Acaba que uma pergunta, a resposta de uma tá em outra, mas olhe para a pessoa com que você casou, sabe? Entende como vocês vão fazer isso dar certo. O pastor sempre fala, o casal tá em pé de guerra, já o amor já esfriou. Procura paz. Como é que a gente procura paz no casamento? O que é estabelecer a paz no casamento? Cara, antes de ser meu marido, ele é meu irmão em Cristo. A gente é servo junto.
é muito do que a tia Simone falou. A gente tem que dar suporte um ao outro. A gente tem que se sujeitar um ao outro. Quando essa base se perde, o restante não vai levar muito tempo para decair. Então, como lidar com esse medo, com esse receio? Procura você ser essa base. Se você não tem essa referência em casa, saiba que você vai precisar disso. E que você não vai chegar no casamento perfeito, porque ninguém chega. Tia Simone tá aqui, quase 31 anos de casada, e continua nas batalhas e nas lutas dela diárias. Sim. Mas eu acho que se a gente chegar com essa certeza de que, cara, não é perfeito, não é só romance, é desafiador, é abnegação dia após dia, eu acho que torna as coisas mais leves. Faz a caminhada ser mais leve e a gente ir conseguindo perceber as outras belezas. E aí vira o que todo mundo fala, que é a eterna lua de mel e tudo é um romance. Mas tem a parte da responsabilidade. E eu acho que se a gente não tiver medo, um receio, aquele sentimentozinho de caramba, tô fazendo a coisa certa, aí eu acho que a gente deve se preocupar. Porque a gente nunca vai estar 100%. E ter essa garantia de que eu não tô 100% me faz voltar pro Criador, de Senhor. Continua me guiando, continua me ajudando a fazer isso tudo funcionar. Eu acho que é um pouco disso. É isso também. Mas nada a acrescentar. Falou Não? muito bem. E aí, Alana, deu uma perguntinha boa aí. Quer fazer, né? Uma pergunta? Não, elas já falaram sobre É. conciliar casa e trabalho. É que vocês estão e respondendo. ainda seguir princípios. Várias. Sim. Eu já falei pra caramba, gente. Você Pode quer falar acrescentar mais. alguma coisa? Eu não sei se pra Jade foi assim e também pra tia Simone, porque são realidades diferentes. Mas, por exemplo, na casa dos meus pais, todo mundo era muito independente. A minha mãe, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, ela tem alguns problemas de saúde, o que ocasionou eu e meu irmão crescermos de forma muito independente. Então, com 5 anos, meu irmão já andava sozinho no centro de Nova Iguaçu. Com 8 anos, eu vinha para Nova Iguaçu sozinha estudar e a gente ficava em casa. A gente aprendeu desde muito cedo a se virar. Então, eu também vim de uma casa que, tipo assim, era muito comum eu fazer as coisas acontecerem. E não porque minha mãe era insubmissa ou porque ela me ensinou a ser insubmissa, mas porque a nossa realidade era essa. Sim. O nosso contexto familiar era esse. Então, quando a gente vai para o casamento, quando a gente vai para uma outra casa, com uma outra pessoa que veio de um contexto diferente, isso é um pouco difícil de se conciliar. Levando em consideração que na casa dos meus pais, contando comigo, nós éramos 4, com uma rotina diferente, um tamanho de casa diferente, e cada um fazendo suas tarefas para fazer toda aquela engrenagem da casa funcionar, aí eu me mudo para uma casa que, tudo bem que é menor, só tem eu e meu marido, mas a casa dele funcionava de outro jeito. Então, na minha cabeça, é tudo muito natural eu repetir as tarefas e aquilo que eu fazia na casa dos meus pais. Só que agora na minha casa não tem o meu pai para fazer as tarefas dele, o meu irmão para fazer as dele e a minha mãe as dela. Eu e Leonardo, a gente tem que se virar e fazer o rolê acontecer. Só que o Leonardo veio de um contexto diferente que o meu. Então isso também é muito desafiador no início. Eu acho que nós mulheres, principalmente, a gente se cobra muito, principalmente no início do casamento, de deixar a casa impecável, tem que estar sempre tudo limpo. Ai, eu até hoje. Ah, Eu vindo pra cá com a minha casa bagunçada. ai, é isto. Isso passa. É Ai, isto. Simone, eu tô esperando esse dia. Isso passa. Passa, daqui a pouco a tranquilidade chega. Meu prioridade marido vai ser ouvindo você. isso, falando, aham. Mas Deus e ele sabem que eu tô mais tranquila. Mas aos poucos a gente vai se ajustando, mas no início é bem, bem difícil. Bem difícil, porque é você. É você e seu marido, sabe? E com certeza, eu não sei os meninos aqui, os que estão por trás das câmeras fazendo tudo isso funcionar,
e os maridos das respectivas, mas eles vieram de um contexto diferente e os homens funcionam de forma diferente que a gente. Mas é muito bom, né? Ser diferente. É maravilhoso, Imagina porque se tivesse outra de mim, meu uma Senhor da Simone glória. E um Simono. Gente, isso não ia dar certo. Uma caia. Gente, não Gente, ia se dar tivesse certo. outra de mim, não ia dar certo. Então, às vezes, eu tô na minha agitação, na minha correria de eu quero tudo pronto, eu quero a casa limpa, impecável, e o Léo tá. Calma, pô. Tá tudo bem. E assim, nessa tranquilidade. E Enquanto vai a minha ter muitas cabeça. fases. Você tá falando e eu tô me lembrando. Tá tô vendo? lembrando, E tô me isso é- lembrando do meu filho secando louça e eu falando, secando não, lavando louça e eu falando, nossa, não tá legal, não sei o que, meu marido, deixa de ser chata. É. Deixa os meninos fazerem. Entendeu? Passa por isso que eu falo que passa. Porque como que você vai conseguir manter essa casa de recém-casada com um bebê que está morrendo de fome, te sugando? As Entendeu? prioridades vão mudando. Vai mudando e você vai amadurecendo. Então, e quando chega, não sei se você pergunta aí, quando chega os filhos? Não tem. Não tem filho. Meu marido tem. chegava em casa, oi meu amor, que saudade. Quando chegou a criança, chegou o Lucas, ele, oi bebê do papai, é o papi, chegou eu. Não sei se eu Poxa, fico feliz ou triste. Feliz pra me dar um descanso ou triste. Ei, meu anjo, eu ainda tô aqui. isso foi uma fase depois. Esse livro aqui é muito bom também, até indico, Dicas de Casamento. Esse é um brasileiro e ele esteve aqui na nossa igreja. Deixa pra lá. Ele já esteve aqui na nossa igreja, esse irmão, muito legal, ele de Muriaé, né? E até o meu esposo falou, cada tópico daqui dá para fazer um estudo igual esse que você falou, que seu pastor faz lá, né? Um estudo, né? Aqui tem um capítulo que fala, pule as cercas, porque tinha uma tempestade, ele conta uma ilustração que tinha uma tempestade que dava e que aí se enchia as cercas da fazenda, tudo cheio d'água. E aí os patinhos iam, patinho não afunda, né? Aí o patinho iam, ficavam todos juntinhos com os outros bichos. Então ele fala, pule a cerca, deixa a chuva chegar, né? Porque aí todo mundo fica juntinho, porque às vezes tem uma cerca da indiferença. Sim. Uma coisa ridícula que eu acho que eu conheço gente que faz isso no casamento é ficar de mal com o marido. Não Ou então façam o marido isso, fica por de mal. favor. Já teve. Acredito que isso não é uma coisa que tenha em qualquer lar, né? Mas tem gente que um mês sem falar com o outro, 15 dias. Gente, a Bíblia fala, cadê a palavra? Não se ponha o sol sobre a tua ira, não é assim? Aí você pode. Tem até uma amiga minha, Ana Paula, ela deu até uma palestra, né? Ela fala o pé começa, tá chateada com o marido, vai lá no pé do marido, mesmo chateado, ele vai no pé dela e ali já começam. Então tem que ter um para quebrar o gelo, para dar. Graças a Deus, eu não tenho assim convivência com pessoas geniosas assim. E mantenho isso até com os meus filhos também. Eu posso não gostar, posso ficar chateada, mas daqui a pouco eu vou buscar comunhão. Porque não existe a pessoa que mora junto da tua mesma casa e essa pessoa não fala com você, né? Como que pode isso? Não dá, mas tem pessoas que... Eu já tive pessoas conhecidas minhas que falam... Meu esposo fala com todo mundo aqui no social. Quando vai todo mundo embora, a pessoa não fala. Isso é uma coisa horrível. Não sei como as pessoas sobrevivem assim num relacionamento, né? Sim. Então, manter, mesmo com os filhos... Né? Porque aqui no livro eu falo, os filhos crescem. Aqui está pessoa de, né? Tipo assim, uma foto, uma ilustração de parece dois vovôs, né? Aqui, né? Eu sou vovó, né? Pela misericórdia, assim, muito obrigada. Tenho poucos cabelos brancos. E aí os filhos crescem. Aí vem, né? Quando o filho vai embora, já teve um que já foi. Então a gente vê filmes juntos, a gente partilha, tá me esperando para ir embora. Então a gente partilha essas coisas, é gostoso, porque o casamento é de Deus realmente. É de Deus, eu incentivo moças a se casarem, eu incentivo, né? Porque hoje está tão assim, né? Esse lado, porque é uma cultura mesmo, né? Contra o patriarcado, acreditar
que as mulheres existe. E a gente está falando isso aqui tudo. Se tiver uma pessoa que esteja ouvindo, que você está sofrendo violência doméstica, que seu marido está lhe agredindo, isso daí você não precisa ser submissa a esse homem. Isso aí é subjugação, ele está te maltratando. Você procure pessoas que possam te auxiliar. Procure os órgãos necessários e você não fique com esse cidadão, porque ele não te merece. Entendeu? Porque Deus não traçou isso para você. Você ser esculhambada por uma pessoa ou até com uma forma grosseira, não é isso. A gente está falando aqui de obediência quando o casamento está respirando, que desde o momento que a violência não tem mais casamento. Até porque, né, como a gente falou, a submissão ao marido também está interligada à submissão a Deus. Sim. Então, antes de ser submissa ao marido, você precisa ser submissa a Deus. Se o seu marido pede para você fazer algo que vá contra aquilo que Deus ordenou, você não obedece ao seu marido. A palavra diz que a gente deve seguir a lei dos homens. A lei dos homens diz que o meu marido não pode levantar a mão para mim, que ele não pode me agredir fisicamente, verbalmente e emocionalmente. Se ele faz qualquer uma dessas coisas e eu acato, eu não estou sendo submissa nem a ele, nem a Deus. Eu estou indo contra muitos princípios. Então... Você está sendo omissa. Sim. Ananias e Safira entra aí, né? Porque ela sabia do erro do marido. Isso aí. E ela não foi submissa, ela foi omissa. Aí o cidadão, nesse trecho do começo de Atos, o cidadão estava errado, contou uma mentira, e aí ele é fulminante. Deus mata ele ali. Aí vem a mulher, o que aconteceu? Ela vai, omite e mente, e aí tem a mesma condenação, ela foi omissa. Então a Bíblia está recheada disso, e tem coisas que realmente a gente tem que se opor. E violência é uma coisa que realmente procura ajuda, não fique no relacionamento assim. Né? Olha, teve um caso agora, uma nordestina, né, que ela teve ligação falando, ele comprou uma arma, não, Jesus vai me livrar. Não, se comprou, Deus acredita que você é uma pessoa inteligente, ele te fez com raciocínio, não está bem, vou procurar ajuda. Não fique no relacionamento doentio, uma pessoa te espancando, te batendo, você procure ajuda e saia disso. Proteja suas crianças, seus filhos, não fique no relacionamento assim. Mas, voltando aqui, muita coisa boa tem no casamento. E eu sou muito feliz de falar, né? Que vale a pena ser casado. Agora, o cuidado que tem que se ter. Não sei se eu estou infringindo aí a ordem aí. Pode falar, fica à vontade. O cuidado que tem que se ter, uma vez eu falei aqui com o Robson na juventude, é com pessoas com quem você está se relacionando. Aí essa pessoa escuta a voz de Deus, ela é submissa à voz do Senhor. Já que você tocou nesse ponto, tem a pergunta que é: ser submissa a um homem de Deus, né, um homem cristão, é mais fácil do que a um homem não cristão? Com certeza. Eu nunca tive um homem não cristão, mas com certeza. Mas eu tenho, A gente acha que com certeza. Não, eu não acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Como que... Imagina, eu falo, às vezes eu caso com um exemplo meu. Eu namorei com um rapaz, aí eu sempre fui muito observadora. Namorei não, uma coisa assim, né? Uma coisa que não pode ser nem considerado namoro, é assim uma paquera, no meu tempo o nome era paquera. Tá. Aí o cidadão foi, deu uma gargalhada, ele não tinha, com 20 anos ele não tinha os dentes aqui. Eu falei, gente, ele não cuida dos dentes dele, vai cuidar de mim? Eu pensei nisso, porque uma pessoa chega... Gente, pensa bem, 40 anos, eu sei que... Eu vejo pessoas antigas que não têm e tal, mas hoje em dia, uma pessoa, ele estava com 20 anos, ele não cuidava. Então, Deus me abençoou, porque eu tive esse tino de olhar detalhes. Esse cidadão, além de não cuidar dele,
ele bateu muito na mulher dele quando casou. A mulher Meu dele teve que Deus. sair de casa. Olha o livramento. Então, olha as circunstâncias. Você vê, às vezes está com uma capa que mas aí, sem querer, uma palavra que não é um filho de Deus, sabe? É uma coisa assim que tá. Se você não for, não foi o meu caso, mas eu já escutei, são 30 anos. Muita gente falando: eu só vou para a igreja se você for. Ele não está convertido, minha irmã. Eu vou mudar. Ele vai mudar quando casar comigo. Para pior, vai mudar. É Pior. o namoro evangelístico. Tá? Não é. Assim, Deus tem Não muitos deve ser propósitos, mesmo. mas a regra não é essa. Não façam isso, por favor. E aí, para responder essa pergunta, eu também vou estar respondendo uma outra que eu tenho cola, gente. Então, Só pode falar a pergunta pro pessoal Fala. saber qual é. falo. Cadê? Gente. É possível identificar no namoro Não. Tá. Sabemos que Deus usa o casamento também como uma forma de aperfeiçoamento e santificação individual. Você vê alguma diferença na sua maturidade cristã antes e depois do casamento? Eu acho que isso está muito interligado sobre ser submissa a um homem de Deus. É mais fácil do que um homem não cristão? Cara, ser submissa a alguém que segue os princípios bíblicos, a um homem que é cristão de verdade, é muito mais fácil. E sim, o casamento ele forja o nosso caráter e a nossa santificação. Então, eu achava que era coisa da minha cabeça, e depois, conversando e caminhando com outros casais, eu percebi que não. Eu brinco que eu virei mais crente depois que eu casei. Porque isso forja o nosso caráter, sabe? Você ser guiado por alguém que está se guiando também pela palavra, é um negócio diferente. Você lembrar a todo momento que antes de marido é seu irmão em Cristo, faz toda a diferença. O casamento é uma instituição para a glória de Deus e para glorificar a Deus. Além da submissão, o homem ele tem o seu papel no casamento. Ele é o sacerdote do lar. A salvação ela é individual, mas o homem tem a sua responsabilidade no ensino da palavra à esposa, aos filhos e a manter aquele lar. Se você se relaciona com uma pessoa que não comunga da mesma fé que você, como esse homem vai te fazer chegar mais perto de Deus? Como ele vai te ensinar e te incentivar a ser um cristão melhor, uma cristã melhor? Como ele vai poder pontuar para você, falar: meu bem, você está pecando nisso, a gente precisa orar, você precisa melhorar por isso? Porque o casamento também é para isso. Não é uma acusação, é fazer aquilo que a Bíblia fala, em amor, exortar em amor. E falar: cara, você está fazendo isso e isso é errado. Há umas 2 semanas, o Léo estava muito chateado com alguns acontecimentos do trabalho. E a gente percebe que isso vai afetando, né, a casa, o casamento. E aí eu sentei para conversar com ele, a gente trabalha junto. Gente, eu e meu marido, a gente ama muito. A gente é da mesma igreja, a gente faz a mesma faculdade, o mesmo curso não, mas a gente é da mesma faculdade, a gente trabalha junto, a gente dorme junto, a gente acorda junto, a gente faz tudo junto. Glória a Deus. E dá certo, tá, gente? E aí, eu vendo, né, algumas coisas que ele estava passando no trabalho e sendo do mesmo ambiente, eu falei com ele, olha, quando você estiver tranquilo, eu quero sentar para conversar. E aí eu falei para ele, conversei com ele como colega de trabalho, conversei com ele como esposa, como amiga, e eu falei: cara, eu deixei o pior, mais importante pro final. A gente vai conversar com a minha irmã em Cristo. Eu sei que você tá chateado. Eu sei que você tem razão para estar chateado. E você tá muito irado. E aí ele olhou pra minha cara, respirou fundo. Eu falei: eu vou deixar você digerir tudo isso. Ele tinha as razões dele pra estar chateado. Tinha. E se eu tivesse no lugar dele, eu também estaria. Se você tá com alguém que não comunga
da mesma fé, como é que essa pessoa vai te lembrar do quão pecador você é diariamente? Um dos livros que a gente leu nessa trajetória é Quando Pecadores Dizem Sim. Uhum. A gente precisa lembrar que a gente está casando com outro pecador. Mas se você casa com um pecador que é consciente que é pecador, fica menos difícil. Não fica mais fácil, fica menos difícil. Mas se você casa com um pecador que não tem ciência dos seus pecados, cara, só a graça e a misericórdia de Deus mesmo. Mesmo. Porque você precisa se submeter a Ele, porque a Bíblia não fala que a submissão é condicional se o seu marido for crente. Não, você deve ser submissa ao seu marido, ele sendo crente ou não. Desde que ele não peça que você faça nada que inflija aquilo que Deus manda, que não fira a santidade de Deus. Se não está ferindo a santidade de Deus, você precisa ser submissa a Ele. E você precisa estar ao lado de alguém que vai te trazer mais para perto de Deus. E que te traga mais para perto de Deus, não só com súplicas e Senhor me socorre, mas te lembrando de, cara, você caiu aqui, vamos orar junto, eu vou te ajudar com isso. Ou então, alguém para ser seu suporte mesmo, sabe? Ou então alguém para te pedir ajuda. Cara, eu preciso de ajuda nisso, eu tô falhando nisso aqui, me ajuda em oração. O que eu posso fazer? Gente, Tiago fala que a gente tem que confessar os nossos pecados aos nossos irmãos. O seu marido, a sua esposa, também é seu irmão em Cristo, se você casou com um crente. Então, cara, que coisa gostosa é você poder confessar seus pecados com seu marido. Caramba, amor, hoje eu falei. Hoje eu falei miseravelmente. Teve um dia que eu deitei na cama e falei assim, amor, eu acho que eu tô pensando, eu tô com uma certa dificuldade. Ele que eu falei, eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa invejosa. Aí ele riu da minha cara. Falei, amor, é porque assim, pra mim é uma linha muito tênue entre a admiração e também a inveja. Porque tem gente que mascara a inveja como admiração, mas inveja é pecado, tá, minha gente? Tô aqui pra lembrar vocês, tô lutando contra. E aí eu fiquei, amor, não sei. Eu não sei se eu só admiro e eu tô querendo, e eu uso uma pessoa como um exemplo daquilo que eu quero ser, onde eu quero chegar, de tipo, cara, essa pessoa chegou, eu também consigo, se já passou do limite, e ao invés de eu ter que tratar esse pecado. E meu marido me ajudou com isso. Eu não estava conseguindo discernir e identificar os meus sentimentos, a forma como eu estava lidando com a situação, e o meu marido me ajudou com isso. E ele me falou. E também falou, cara, você tem que melhorar nisso. Se você tá com dúvida ou não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você tem que orar mais por isso. Você tem que orar por mais aquilo outro. É algo que caminha junto. Então, eu com toda certeza, apesar de não ter casado com um marido descrente, posso afirmar, é mais fácil ser submissa a um marido cristão. E respondendo a outra pergunta, o casamento, ele forja muito o nosso caráter. E eu enxergo outra Jéssica, tanto no âmbito cristão, profissional, social, em tudo. Casamento forma pessoas. Casem, apesar de ser difícil. Com certeza, Casem. em cada década é outra Simone. Em cada década é outra Simone. Eu lembro da minha intransigência, festa de final de ano. Mãe, vambora, todo mundo reunido. Mãe, meus filhos têm que dormir. Meus filhos queriam brincar. E eu que estava enjoando. Que chata. Agora, cadê minha mãe? Tá no céu. Cadê meu pai? Cadê todo mundo? Então, as coisas mudam. Então, uma dose de parcimônia, de paciência, de simpatia. Mas isso, com 23 anos que eu casei, eu tinha 29 com o filho Gabriel, não era essa Simone. Essa Simone tem tempo para ouvir uma moça que casou há menos de um ano falar. A Simone, com a primeira década, ia falar, nossa, está demorando. Não, ela tem coisas para me avisar, porque pode uma pessoa mais nova ter experiência que eu não tenho. E eu não tinha, com 10 anos.
com 20 anos já aprendi, daqui a pouco estou igual o Moisés com 40, ter passado de uma fase. Então, mas tem muita coisa boa, gente. Tem netos, que é a melhor coisa da vida. É filho com mel. Coisa linda, né? Eu posso Fechando, fazer então. a pergunta que não quer calar? Faça a Pra pergunta que irmã não. Simone, pra irmã Simone. Jesus, aí vem, Senhor. É contigo, eu falei que o holofote era o Senhor. O pastor Robson cuida direitinho dos dentes dele. Cuida, minha filha. Cuida, ele colocou um negócio, esse dia fez uma coisa lá na... Ó, coisa linda, minha filha. Coisa Se ele tá linda. cuidando dos Cuida. dentes, então E ele com também cuida da Márcio senhora. Augusto. Então também cuida de você. Eu Também e cuida de você, né? Então cuida de você também, né? muito, minha filha. Meu sorriso, eu posso falar mais, eu tenho minha idade, ó, meu sorriso é inteiro. Glória, Jesus, a glória é para o Senhor. Então tem que ter esse cuidado, sim. Tem que ter o cuidado. E não só para um bombom, uma coisa, é a forma de cuidado, a forma de demonstrar amor é com cuidado. Você, que nesse dia eu trouxe um monte de coisa que você gosta. Isso aqui esse é amor, gente. Às vezes a pessoa ele falou eu te amo hoje, não falou, mas ele comprou, ele saiu no shopping com você, coisa linda. Coisa linda, pessoa que quer agradar. Então, e aí a pessoa quer agradar, você faz o quê? Agrada também. Então, amor, Jesus na terra. Esse foi mais um episódio do Nem Só de Pão. Espero que vocês tenham gostado, que tenha edificado vocês. E até a próxima.